Olá, bem-vindos! Olha, se o boleto do plano de saúde já deu aquele susto, esta análise aqui foi feita para ajudar. A gente vai destrinchar passo a passo o que dá para fazer quando a mensalidade sobe de um jeito que parece, bem, abusivo, né? É uma sensação que dá um aperto no peito, não é verdade? A pessoa abre o boleto e pronto. Um valor que simplesmente não fecha a conta no fim do mês. E aí bate aquele medo, né? O medo de ter que cancelar o plano, ficar sem cobertura, é uma realidade para muita gente. E olha, não é um reajustezinho qualquer não. A gente está falando de aumentos de 20, 25%, às vezes até mais. Isso virou algo comum, principalmente nos planos coletivos. A grande questão é, por que isso acontece? E claro, o mais importante de tudo, tem o que fazer a respeito? Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender se um aumento é justo ou abusivo, o primeiro passo, o ponto de partida, é saber que o tipo de plano de saúde muda completamente as regras do jogo. Pois é, a grande diferença está aí. Se o plano é individual ou familiar, ou se é um plano coletivo, tipo aquele feito por um MEI ou por uma pequena empresa. É isso que define como o reajuste anual é calculado. É o divisor de águas. E essa tabela aqui, ela deixa a diferença bem clara, né? Olha só, nos planos individuais, quem manda no reajuste é a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Ela coloca um teto. Agora, nos planos coletivos, bom, aí não tem teto nenhum. O aumento é calculado com base na tal da sinistralidade. O que é isso? Basicamente é o quanto aquele grupo de pessoas usou o plano. E é aí que mora o perigo, porque isso abre a porta para reajustes gigantescos, totalmente imprevisíveis. Nossa, e esse gráfico aqui escancara o tamanho do problema. De um lado, o teto da ANS para os planos individuais, 6,06%. Do outro, a média dos planos coletivos, mais de 25%. A diferença é absurda. Fica muito claro o porquê de tanto susto na hora de abrir o boleto. Certo. Então, diante de um aumento desses, o que a maioria das pessoas pensa em fazer primeiro? Reclamar na ANS, a agência reguladora. Vamos ver como funciona esse caminho. E esse processo oficial tem até nome, viu? É a NIP, Notificação de Intermediação Preliminar. Parece complicado, mas é simples. Quando alguém registra uma queixa, a ANS abre essa tal de NIP. Ela funciona como uma mediação, sabe? A agência basicamente diz para a operadora: "Ei, tem uma reclamação aqui, você precisa dar uma resposta oficial sobre isso." O passo a passo é até que simples, mas atenção total ao passo número 1. É fundamental, é obrigatório ligar primeiro para a operadora e pegar o número de protocolo. Tem que ter esse número. Sem ele, a ANS nem começa a conversa. Com o protocolo na mão, aí sim dá para registrar a reclamação pela internet, por telefone ou indo pessoalmente. Ok, reclamação feita. E agora? Bom, o que acontece depois é a parte mais importante. É aqui que a expectativa e a realidade nem sempre andam juntas. E esse é o pulo do gato. A ANS faz o quê? Ela obriga a operadora a se justificar, a dar uma resposta formal. Ela pode até multar a empresa. Mas, e esse mas é gigante, a ANS não pode, por lei, forçar a operadora a baixar a mensalidade e também não pode obrigar a devolver o dinheiro que foi pago a mais e aquela multa. Se rolar, vai para o governo, não volta para o bolso de quem reclamou. Então, resumindo a ópera, a reclamação na ANS é uma ferramenta de mediação, não é uma ferramenta de reparação financeira. Ela serve para registrar o problema, para mediar o conflito, mas ela não resolve a questão do dinheiro. Certo. Então, se o objetivo é de fato diminuir a mensalidade e, quem sabe, até recuperar o que foi pago a mais, existe outro caminho. Um caminho que pode ser bem mais efetivo. Vamos falar da solução pela justiça. E para entender esse caminho, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o tal do falso coletivo. O que é isso? É aquela situação super comum. A pessoa abre um MEI ou usa o CNPJ de uma pequena empresa só para conseguir contratar um plano de saúde para a família. No papel, é um plano coletivo, mas na vida real, é um plano familiar. Só que ele acaba pegando as regras de reajuste dos coletivos, aquelas sem teto, lembra? E essa pergunta é direta. O plano foi contratado por um MEI ou CNPJ só para cobrir a família? Porque se a resposta for sim, a história muda de figura. A justiça tem olhado para esses casos e entendido que, na verdade, isso é uma manobra. E aí a chance é grande de um juiz decidir que esse contrato deveria seguir as regras do plano individual, ou seja, com aquele reajuste limitado pela ANS. Quando se leva o caso para a justiça, a ação se apoia em 3 pedidos muito fortes. Primeiro, a liminar, que é um pedido de urgência para o juiz suspender o aumento na hora, para ontem. Segundo,
o recálculo do contrato, pedindo para o juiz aplicar a regra justa, como o teto da ANS. E terceiro, a restituição de valores, que é pedir de volta tudo que foi pago a mais nos últimos 3 anos. É bem completo. E essa tabela aqui, ela bota os pingos nos is. De um lado, a reclamação na ANS. Não suspende aumento, não recalcula contrato, não devolve dinheiro. Do outro, a ação judicial. Sim, pode suspender o aumento com a liminar. Sim, pode recalcular o contrato por decisão do juiz. E sim, pode determinar a devolução do dinheiro pago a mais. A diferença no resultado final é gigantesca. Tá, mas aí vem aquela dúvida, aquele medo que paralisa muita gente. E se eu processar a operadora? Ela pode cancelar meu plano como vingança? A resposta é um sonoro e categórico não. Simples assim, não pode. E por que não? Porque isso seria uma retaliação, uma prática abusiva, discriminatória e que os tribunais condenam. O direito de ir à justiça é garantido pela Constituição. É importante entender que o objetivo de uma ação dessas não é comprar uma briga, mas sim buscar um reequilíbrio do contrato para que seja possível continuar com o plano, mas pagando um valor que seja justo. No fim das contas, fica essa reflexão, né? Se um boleto de plano de saúde parece abusivo, qual é a ferramenta mais poderosa que existe para tentar reduzir esse custo e ainda recuperar o que já foi pago? Entender a diferença entre o caminho da ANS e o caminho da justiça é talvez o passo mais importante para retomar as rédeas da situação. A informação é sem dúvida a melhor aliada para que o cuidado com a saúde não acabe com a tranquilidade financeira.